Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria. Estou aqui para apresentar para vocês um pouco dos resultados da nossa pesquisa que foi realizada com o objetivo de entender um pouco melhor quais são os desafios e os benefícios do home office dentro das organizações. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série, então você tem outros materiais também disponíveis, onde nós discutimos e analisamos os resultados, apresentando esses conteúdos que são muito relevantes para vocês. Então não deixe de acompanhar os outros vídeos do nosso conteúdo. Muito bem, sem mais delongas, vamos começar. Nesse vídeo eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre o perfil dos respondentes. Então, quais são as pessoas e os profissionais que nos ofereceram respostas a respeito dos conteúdos indagados, aquilo que nós estamos trazendo. O período de realização dessa pesquisa, ela foi realizada no mês de abril, agora do ano 2020, isso intencionalmente porque é o nosso ápice da demanda pelo home office. Todos nós sabemos que o cenário envolvendo o coronavírus, ele praticamente catapultou as organizações para um processo forçado de home office. Isso levou muitas a sentirem uma dificuldade muito grande nesse processo de adaptação, porque não foi algo planejado, estruturado, foi de maneira bastante abrupta. Então nós queríamos entender como as organizações e os profissionais estavam se sentindo no meio desse processo, no meio dessa avalanche. Nós tivemos uma amostra muito interessante de 21 organizações que responderam à nossa pesquisa. Então, ela é um ponto de vista muito bem estruturado, que nos oferece uma consistência nos resultados muito interessante. E o nosso objetivo, então, era entender como os profissionais estavam se sentindo, como as organizações estavam vivenciando este momento. Então, primeiramente, entendendo um pouco do perfil dos nossos respondentes. Do ponto de vista de gênero, a maioria eram mulheres, nós temos aí 81% relacionado ao sexo feminino e apenas 19% do sexo masculino. Do ponto de vista de idade, nós temos uma consistência bastante interessante de respostas num perfil aí de média maturidade profissional, dos 31 aos 40 anos. 48% dos nossos respondentes estão voltados a este público, a essa faixa etária. No demais, nós tivemos 19% entre 21 e 30 anos, apenas 9% com 51 anos ou mais e 24% entre 41 e 50 anos. Então, a amostra ela foi bem distribuída do ponto de vista de faixa etária, com uma consistência maior numa faixa que seria justamente o nosso alvo, que são os profissionais que normalmente estão atuando diretamente na gestão das equipes que foram para o home office. Do ponto de vista de cargo também, a amostra ela foi bastante distribuída de uma forma bem interessante. A maior concentração, de 28%, foi de profissionais no cargo de analista e 19% no cargo de assistente. Nós tivemos ainda 9% de empreendedores respondendo à pesquisa, o que foi muito interessante. Normalmente são profissionais que são ou os proprietários da empresa ou que são profissionais autônomos. Então, aí uma amostra bem distribuída do ponto de vista de perfil dos respondentes. Ainda na área de atuação, 43% dos respondentes são diretamente ligados à área de gestão de recursos humanos, né? Que foi, nós percebemos ao longo de todo esse processo, que foi a área que mais sofreu, né, os impactos do ponto de vista de estrutura, foi a área de recursos humanos. E por que nós estamos colocando isso? Basicamente, quando as organizações migraram para o modelo de home office, a primeira área que era requisitada era a área de RH, a área de gente, a área de pessoas. Cada instituição adota uma nomenclatura, mas é a área que faz a gestão de pessoas que era a primeira a ser demandada. Então, de repente, de uma hora para outra, as áreas de RH se viram diante de uma avalanche de solicitações de, olha, temos que colocar as nossas equipes em home office e mais, né? Se fosse apenas colocar em home office, já seria um desafio. Agora, além disso, a demanda continua, né? Temos que mantê-las de forma operacional. A organização não pode parar, seja pública ou privada. Então, isso, nós percebemos de maneira muito intensa que isso estabeleceu um processo de estresse muito forte para os gestores de recursos humanos. Nós percebemos o quanto eles ficaram sensíveis, né, e afetados durante esse processo. Muitos dos nossos clientes trouxeram relatos de verdadeira fadiga mental, estafa, cansaço, no sentido da sobrecarga de demanda de manhã até a noite. Então, esse é um ponto interessante. E outros 28% da amostra ainda ligados à área administrativa. Lembrando que muitos profissionais
Muitas organizações têm área de RH dentro da própria área administrativa. E ainda 9% é dentro da área financeira e 5% na área de psicoterapia. Então, foi uma composição também bastante interessante aí do nosso quadro de respondentes. E aí, só para fechar a nossa caracterização da amostra, nós avançamos com uma pergunta. Você está trabalhando atualmente? Ou seja, você está em atividade ou está parado? E a nossa resposta ela foi positiva no sentido de que 90% dos respondentes não estavam inativos, não estavam paralisados. 90% estavam trabalhando ainda e apenas 10% estavam inativos. E destes 90% que responderam que continuavam em atividade, nós avançamos e identificamos que 81% estavam trabalhando especificamente em regime de home office. Ou seja, apenas 20%, 19% dos respondentes estava trabalhando ainda de maneira presencial, de maneira local. 81% ainda estavam no sistema de home office. E o que foi interessante, após avaliar isso, nós replicamos uma pergunta. A empresa que você trabalha, ela tem política de home office? E vejam só, 67% dos respondentes afirmaram que não, que a empresa não tinha uma política ou um processo de home office estabelecido. Apenas 33% já tinham isso. E essa foi a nossa primeira conclusão importante desse processo de pesquisa. O que nós identificamos? Que na maioria, praticamente 2/3 das organizações que participaram desse processo não tinham um processo de home office, um modelo, uma política bem estabelecida. Ou seja, você imagina a dificuldade operacional que é partir praticamente do zero e colocar uma quantidade expressiva de colaboradores para trabalhar em home office. Agora, os 33% que têm essa política ativa, ainda assim, não estão com sua vida resolvida, com as coisas tranquilas. Inclusive, nós comentamos isso de uma maneira bem interessante no nosso e-book. Nós temos um e-book disponível para vocês sobre princípios de gestão em home office, tá? Recomendo que você acesse o nosso site, o perfixconsultoria.com.br. Vá na nossa aba de materiais gratuitos, nós temos vários e-books e um deles específico sobre home office, inclusive com um modelo de política que pode te ajudar a implantar isso na sua organização. Mas no nosso e-book nós comentamos que o desafio não é apenas ter a política de home office, mas também a capacidade de dar escala. Então, mesmo as organizações que já tinham uma política pré-existente enfrentaram também um desafio no sentido de escala, de volume. Então, antes, talvez 10% dos colaboradores fizessem home office e de forma esporádica. E, de repente, você tem aí 80%, talvez, da sua força de trabalho indo para home office e de maneira permanente, com o desafio de manter a capacidade de produção. Então, o primeiro choque e desafio que nós notamos foi esse. Muitas organizações não tinham sequer políticas bem estabelecidas de home office, e mesmo aquelas que tinham, enfrentaram um segundo desafio, que é como é que eu dou escala e volume para isso. Então, essas foram percepções bastante importantes. Então, continue nos acompanhando, vejam os próximos vídeos, onde nós vamos colocar mais detalhes dessa pesquisa, e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Muito obrigado, pessoal!